Vamos abordar exemplos complexos e variações da função se dentro de alguns minutos. Mas primeiro, vamos relembrar rapidamente um pouco sobre a função se. Estou determinando se minhas despesas de viagem estão acima ou dentro do orçamento. Se a despesa real for maior do que a despesa orçada, o status será acima do orçamento. Caso contrário, será dentro do orçamento. Na fórmula, o texto, como acima do orçamento e dentro do orçamento, deve vir entre aspas. E agora, vou copiar a fórmula. Vou então determinar se uma categoria de mercadoria requer sobretaxa na remessa. Se a embalagem é igual a frágil, a comparação de texto com a função se não diferencia maiúsculas de minúsculas. A sobretaxa é de R$ 75. Caso contrário, é zero. Vou copiar a fórmula novamente. Se o texto tiver espaços extras, a comparação do texto com uma função poderá não retornar os resultados esperados. O texto na célula B3 tem um espaço à esquerda e não está retornando os resultados que eu espero. Deve haver uma sobretaxa de R$ 75 porque é frágil. Se isso fosse calculado errado, tiraria R$ 75 da nossa receita a cada erro cometido. A adição da função arrumar a fórmula ajudará. A função arrumar remove espaços de uma cadeia de caracteres de texto, exceto espaços únicos entre palavras. E agora, a fórmula lida com os espaços extras nas cadeias de caracteres de texto. Esta é a sintaxe ou gramática da função se. Teste lógico é obrigatório. Pode ser qualquer expressão que possa ser avaliada como verdadeiro ou falso, como comparar um número ou célula com outro ou outra, como C2 maior que B2. Também pode ser texto, como B2 igual a frágil. Valor se verdadeiro é opcional. Esse é o valor se o teste lógico avalia como verdadeiro. Por exemplo, se C2 é maior que B2 for verdadeiro, retornar acima do orçamento. Se o teste lógico é avaliado como verdadeiro e não fornecemos o valor para valor se verdadeiro, a função retorna zero. Valor se falso também é opcional. Esse é o valor se o teste lógico é avaliado como falso. Por exemplo, se C2 maior que B2 for falso, retornar dentro do orçamento. Se o teste lógico é avaliado como falso e não fornecemos o valor para valor se falso, a função retorna zero. A seguir, funções se aninhadas.